Agora a reportagem que ficou pronta. Em 20 dias, um casarão construído há 110 anos em São Paulo pode simplesmente desaparecer do bairro da Bela Vista. E olha que é um prédio tombado pelo patrimônio histórico aqui de São Paulo. O prédio, que foi abandonado desde os anos 80, agora corre o risco de desabar. Esse casarão ficou conhecido também como Palácio das Muletas, porque depois que o prédio começou a pender para um lado, a prefeitura colocou essas estacas de metal, parecem muletas. E não é que a impressão é que vai cair a qualquer momento mesmo. É um perigo, né? Porque muita coisa já caiu do lado ali. De quem que é a responsabilidade de demolição? É do dono. Sem dúvida. Só que o dono desapareceu, ninguém encontra. O balanço foi atrás dessa história. Henrique Oliveira. Ele já virou um ponto de referência na região central de São Paulo. Já virou ponto turístico aqui da rua, fica aqui na frente. Todo mundo já sabe onde é. Nossa, todo mundo. O dia inteiro tem gente aqui na frente, olhando, querendo saber a história, o que está acontecendo, quando vai cair, mas já é ponto turístico. O Casarão das Muletas, na verdade, é uma construção de 1913, tombada em 2002 como patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade de São Paulo. O casarão foi tombado depois que a prefeitura decidiu tomar medidas oficiais para preservar parte da história do bairro Bela Vista, um dos mais tradicionais da cidade. Douglas é pesquisador e reúne documentos e fotos que retratam a situação do imóvel nos últimos anos. De tão degradado, em 2013 o casarão chegou a ser coberto com uma lona, o que só agravou o problema. Imagine os materiais, né, os ferros que estão lá há 100 anos, né, tendo aquela umidade exagerada, aquilo com certeza contribuiu para uma deterioração mais acelerada. O que se sabe é que uma família tradicional de São Paulo morou no casarão durante a década de 80. Depois ele foi desocupado e virou uma dor de cabeça para os vizinhos. Além do acúmulo de entulho e insetos, o casarão corre o risco de desabar a qualquer momento. Gente, simplesmente a parte da frente dessa casa caiu. Depois das fortes chuvas na região, parte da estrutura cedeu. Apesar de ser um imóvel tombado, para quem mora na região, a única solução é demolir. É um perigo danado, né? E fora as pessoas de rua que entram para dormir dentro, né? Com essa chuva, essas coisas. Como eu moro aqui, de vez em quando eu vejo sair gente aí de dentro, né? E é um perigo danado. Se a prefeitura não tomar cuidado, vai acontecer uma tragédia. A Prefeitura de São Paulo já confirmou que o estado do imóvel é irreversível. Enquanto isso, não há sinais de serviços do tipo no local. O único alerta relacionado é essa placa, que pede cuidado com a colônia de gatos que vive no local. O emaranhado de ferros, que deveria servir de escoramento, já não suporta mais o peso da estrutura. O isolamento de parte da calçada reforça o perigo. Risco para os pedestres, preocupação e medo para os moradores do prédio ao lado, que também foi alvo de uma interdição parcial. Situação que mudou toda a rotina dos moradores aqui do condomínio. A gente teve acesso aqui à área da garagem, que observe, ela foi interditada. Esse trecho aqui, seria utilizado normalmente para a circulação dos veículos que estacionam nessas vagas, mas isso foi impedido. O síndico aqui do prédio teve que improvisar. Os veículos agora passam por essa área aqui, que tem um portão menor, e fazem a manobra nessa área onde existem duas vagas. Os veículos seguem naquela direção e são estacionados nas vagas que ficam lá ao fundo. A interdição, olha só, ela segue aqui por esse outro trecho, e quando a gente sai aqui dessa área coberta e olha aqui para o casarão que está bem ao lado, dá para ter uma noção maior do perigo. Tem o escoramento, mas se essa estrutura vier abaixo, ela não vai derrubar só o muro aqui do condomínio, mas toda essa parte da estrutura do primeiro andar. É o que muita gente tem chamado aqui na região de tragédia anunciada. As pessoas ali do primeiro andar já mudou de lá, de medo de cair, né? O primeiro andar, inclusive, está à venda. Vizinha do perigo, Dona Graça vê o risco bem de perto todos os dias pela janela da própria casa. Vai atingir a minha parte da cozinha e da área de serviço. E aí desestrutura tudo também, certo? Porque pode atingir até o terceiro andar, essa parte de cima.
Gabriel é filho de Dona Graça e morou por anos ao lado do casarão. Hoje ele trabalha com urbanismo e entende que o local está completamente abandonado, apesar de ser uma área importante para a história de São Paulo. É um caso de um imóvel que está colocando em risco o imóvel vizinho e as pessoas andando na rua. Ao mesmo tempo, é um imóvel particular e ele é tombado. Então, não está clara qual é a solução. Segundo o laudo, a construção está condenada, então ela tem que ser demolida. Agora, o que vai acontecer a partir disso não está claro. Inclusive, há débitos enormes de IPTU e multas dos proprietários com a prefeitura, quase 2,5 milhões de reais já. Mas afinal, como uma construção tão importante chegou a esse estado de degradação numa área nobre de São Paulo? Quem é e onde está o dono do imóvel? Se o casarão é tombado, de quem é a responsabilidade pela demolição da estrutura? O dono é uma empresa particular que já comprou esse imóvel há pelo menos cerca de 15, 20 anos, né? E provavelmente não há o interesse de manter o bem preservado, né? Pela lei, a obrigação de conservação é do dono do imóvel, mas uma possível falha do Estado pode virar o jogo, como explica este especialista em direito imobiliário. Por lei, a responsabilidade é do proprietário, por se tratar de um imóvel privado. Agora, o Estado ele tem o dever legal de fiscalização. Então, se constatado que o proprietário abandonou um imóvel, por exemplo, o poder público tem o dever de intervir. Enquanto a situação não se resolve, o cenário é de degradação numa área tão vital de São Paulo. Esse abandono demonstra literalmente uma contradição e uma falta de cuidado, um abandono do dever de fiscalização permanente do poder público. A polícia já descobriu, não apenas em São Paulo e em outros lugares, que o dono do imóvel, às vezes, propositalmente coloca fogo durante a noite. O imóvel ele acaba, ele tem que ser demolido e a pessoa pode usar o terreno. O terreno é muito valioso, principalmente pelas construtoras que querem erguer os prédios. Mas o cara pensa, eu prefiro construir um prédio aqui do que restaurar um casarão, que conta a história de São Paulo. Olha... E às vezes a gente que vem de fora, eu quero é que se dane. O cara fala, eu quero é que se dane a história de São Paulo. Então eu acho que tem que intervir mesmo, viu, Lombardi? Se você procurar na história, você vai ver a Avenida Paulista, os casarões da Avenida Paulista, que foram construídos na época dos barões de café. O Brasil era hoje ainda é o maior exportador de café do mundo. Muita gente ficou milionária, os casarões lindos. E aí decidiram que o patrimônio histórico ia tombar. De um dia para o outro, derrubaram a metade dos casarões exatamente para poder vender e construíram lá prédios de 20, 30 andares. Será que não dá para criar uma especulação lei? imobiliária nessa história aí, viu? Eu não tenho dúvida. Daria para melhorar a lei, por exemplo? A prefeitura poderia criar algo. Se a pessoa ela não cuida, então a prefeitura desapropria, paga um preço bem menor. É para o dono pensar, puxa vida, melhor então eu cuidar. Porque, né? Que não paga IPTU, né? Se ele abandonou, não está pagando nada ali, né? Concordo. Porque, olha só, se a pessoa pensa que ela não está nem aí para a história de São Paulo, então ela não merece ter um casarão desse, né? É triste, né? Não merece. Triste. Você não respeita a história do estado onde você está ganhando dinheiro, onde você vive, pelo amor de Deus. Então deixa isso aqui para quem quer, né?